Olá, bom dia, criança, tudo bom? Então, hoje nós vamos estudar, fazer uma interpretação de texto. Nós já tivemos uma aula antes de interpretação de texto e hoje nós vamos fazer outra. Pega o livro de vocês aí, né? Mas antes nós vamos fazer uma oração. Fique de olhos fechados em sinal de respeito. Amado Pai Deus, quero chegar diante de sua presença através dessa humilde oração para lhe pedir suas bênçãos para nós hoje, para essas crianças, para eu conseguir trabalhar com essas crianças, né? Passar assim a aula para elas, que elas aprendam, né? Fique gravado na sua mente, no seu coração, que o Senhor ajude, abençoe elas, que elas entendam, abençoe a família dela e todos nessa escola, né? E peço perdão também por os nossos pecados, que são tantos, né? Mas nos ajude em nossa aula, por favor, né? Nos ajude também que as crianças sejam umas crianças obedientes, né? Tudo que eu peço, Senhor, em nome do seu amado Filho, Jesus, amém. Então, criança, pegue o livro de vocês, de português, né? E abra na página 52. Onde nós vamos ler a leitura da fábula, né? E depois nós vamos ler, que é para nós fazer uma interpretação de texto, que quer dizer que nós vamos saber a ideia principal, né? O que é que acontece, né? E nessa história vai ter personagens, que são os que participam da história. E também o autor, que é quem escreve a história, e também tem vezes que ele participa da história. E nós vamos aprender na nossa aula, né? E para a gente fazer uma boa interpretação, entender uma leitura, nós temos que ler. Se a gente lê uma vez e não entendeu, a gente leu outra vez, o tanto que for necessário, até a gente entender para assim poder responder. Igual essa interpretação de texto, né? Vocês já viram antes, mas é como quando vocês lê as historinhas de vocês, por exemplo, do Chapeuzinho Vermelho. Vocês lerem ela, aí você entende, depois vocês sabem contar, né? O que foi que aconteceu, né? Assim vai ser essa história que nós vamos ler agora, a leitura da fábula, né? Aí depois nós vamos saber, né? Sobre os personagens, o autor, né? O que aconteceu na história, né? Então a tia vai ler e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês. Olha, página 52. É uma história muito interessante, ó. O mosquito e o leão. Ó. Era uma vez um minúsculo mosquito e o leão. Era uma vez um minúsculo mosquito. Um dia voou até o leão, que quase não o enxergava, e lhe disse: Não tenho medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal. Na realidade, sou mais forte que você. Se não acredita, vamos lutar para ver. Dito isso, o mosquito tocou uma trombeta de guerra e se lançou na direção do leão para picar o seu focinho. O leão sentiu as picadas e ficou muito furioso, com muita vontade de esmagar o inseto. O que ele conseguiu? Apenas um arranhar-se até o nariz sangrar. O mosquito foi embora zumbindo, todo alegre e vaidoso. Porém, a vitória foi curta. Distraído, voou para uma teia de aranha que o apanhou e comeu. Depois de triunfar sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Que interessante, crianças, né? O mosquito parecia que tinha vencido o leão, mas por se distrair, terminou parar na barriga da aranha, né?
Então agora nós vamos saber o que aconteceu com o mosquito e depois de desafiar o leão. Quem sabe? Quem pensa ele voou direto para uma teia de aranha que apanhou e comeu. Acertou! Então, além dos personagens, há um narrador que conta a história. Então, uma frase que representa a fala do narrador. Quem sabe? Uma fala que representa a fala do narrador no texto. Quem colocou? Era uma vez um minúsculo mosquito. Acertou. Então, uma frase que seja a fala de um personagem. Não tenho o mínimo medo de você. Quem foi que falou isso, criança? Quem falou mosquito? Muito bem, acertou. Quem são os personagens dessa fábula? Quem sabe? Vamos lá, quem sabe? Mosquito, leão e aranha. Muito bem, criança. Foi o mosquito, leão e aranha. São os personagens desta história. Então, crianças, se vocês não estiverem entendendo o que aconteceu na história, tem que voltar e ler novamente. Todo mundo entenderam? Se não, tem que ler novamente. Então, vamos lá. Saber qual foi o tempo que aconteceu essa história. Se foi num tempo indefinido, lá no passado, ou foi agora no tempo presente. O que vocês acham? Tia, foi lá no tempo indefinido, lá no passado. Muito bem. Então, depois da leitura da fábula, em que lugar você imagina que os fatos aconteceram? Em que lugar vocês acham que aconteceram essa história? Tia, provavelmente foi em uma floresta. Muito bem. Foi realmente, parece ter sido em uma floresta, né? Falou de mosquito, do leão, depois da aranha. E todos esses bichos estão na floresta. Então, é provável que aconteceu na floresta. Muito bem. Então, agora vamos saber mais, né? Escreva as frases substituindo palavra destacada por sinônimo, isto é, palavra diferente com sentido semelhante. Então, palavra sinônimo vocês já sabem, né? Que vocês já estudaram. Que são palavras semelhantes, por exemplo, bonita, linda, ou palavras aproximadas, né? Então, era uma vez um minúsculo mosquito. O que podemos colocar no lugar da palavra minúsculo? Então, fica assim, ó, era uma vez um mosquito muito pequeno. Tem o mesmo significado de minúsculo, ó, é um mosquito muito pequeno, né? Para que toda essa força colossal, ou seja, ele parece que tinha muita força, né? Então, que palavra nós podemos colocar como sinônimo no lugar dessa palavra colossal? Para que toda essa força, olha, gigantesca, né? Ele tinha força, né? O leão, então pode ser substituído por gigantesca, né? O leão sentiu a espicada e ficou muito furioso. Então, o que podemos botar no lugar de furioso? A palavra que pode ser a palavra sinônimo. Então, vamos colocar isso aqui, ó. O leão sentiu picadas e ficou muito obespinhado. Muito bem, crianças. Alguma dúvida? Estão entendendo o que é interpretação de texto? Então, depois de triunfar, olha, sobre o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, olha, o leão, depois o mosquitinho, né?
depois de achar que estava vitorioso, foi para onde? Na barriga de uma aranha. Então, ó, depois de conquistar o rei da floresta, foi parar na barriga de uma simples aranha. Então, a palavra triunfar pode ser colocada conquistar como sinônimos. Então, agora essa aqui. Marca um X na alternativa que explica o comportamento do mosquito, né? Vocês estão respondendo, né, criança? Aí no caderno de vocês direitinho, responda, né? Queria se vingar de algo que o leão lhe fizeram? Será se o mosquito queria se vingar do leão? Ou então se ele era vaidoso e queria sentir superior ao leão? Será se ele era vaidoso? Queria se sentir superior ao leão? O que vocês acham? Ou ele ainda queria envergonhar o leão diante de outros animais? Então, quem respondeu era vaidoso e queria sentir-se superior ao leão? Acertou, porque ele era muito vaidoso, que tão pequenininho queria derrotar o leão, né? Porque o leão não conseguiu esmagar o inseto, que era tão pequenininho, e o leão tão grande, né? Vocês sabem? É porque era difícil de enxergar. O leão era difícil de enxergar o mosquitinho, que era pequenininho. Por isso que ele não conseguiu esmagar o inseto, né? Então, olha, interessante essa história, né, dessa fábula, né? Aqui, as fábulas geralmente são histórias curtas e ensinam alguma coisa. Olha. Por isso, algumas traz uma moral da história. Isto é um ensinamento que costuma aparecer no final da história. A moral da fábula, o mosquito e o leão é, olha, nem sempre são invencíveis e vitoriosos, né? Então, essa fábula, essa história do mosquito com o leão, nos traz uma lição, uma moral, né? Porque o mosquito venceu lá no momento, mas nem sempre ele foi vitorioso, porque logo depois ele foi comido pela aranha, né? Nem sempre o que vence vai ser o vitorioso, né? Essa é a moral da história, né? A fábula do leão, né? Então, escreva uma frase que possa substituir a moral do texto. Ganhar sempre não é garantia de não perder, né? Porque ele ganhou, mas logo depois ele perdeu, sendo comido pela aranha, né? Então, vamos lá, ainda tem mais que sobre a história. Numera as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos na história. O mosquito voou direto para a teia de uma aranha, né? Isso foi o sexto parágrafo, né, da história, né? O leão sentiu as picadas e ficou furioso. Então, foi o quarto parágrafo, né? O mosquito tocou uma trombeta de guerra, segundo parágrafo, né? O mosquito voou até o leão para quê? Para desafiá-lo. Foi o primeiro parágrafo. O leão se arranhou e o seu focinho sangrou. O quinto parágrafo, né? O mosquito foi até o leão e começou a picá-lo, né? Terceiro parágrafo, né? Então, a interpretação do texto a gente como vivo, né? É entender o que aconteceu na história, na leitura, né? E para a gente fazer a interpretação de texto, a gente tem que ler uma vez, se não entendeu, ler mais vezes, né? O tanto que for necessário. E também, como nós vimos aqui na história das fábulas, ela sempre nos traz uma moral, né? Que foi o caso do mosquito com o leão, né? O mosquito venceu o leão, mas logo em seguida ele foi comido pela aranha. Então, essa é nós terminamos nossa aula, né?
E vocês tenham um bom dia e até a próxima aula.